Pronto, agora começou a gravar. Não estava começando a gravar por causa dela. Não sei por quê. Então, vamos lá. Vou começar. Não sei se a Alana já voltou. Tá me vendo aí? Por enquanto eu tô, mas eu vou Érica. começar a apresentar. Por enquanto eu tô, Amanda, mas eu vou começar a apresentar a tela. Aí eu fico sem ver nada, só dá para ver o slide. Eu não consigo visualizar vocês, não. Só se eu duplicar a minha tela. Aí, quando eu duplico, eu acho que fica muito pequena o slide. Mas deixa eu tentar. Peraí, viu? Eu vou duplicar a minha tela. Aí vocês me dizem como é que fica para vocês, se fica muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Espera aí, viu? Tá, a gente começa já. Fica muito pequeno os slides. Vou deixar a tela duplicada. Não, duplica não. Quando eu coloco o slide, fica aparecendo todo. Deixa eu voltar aqui. Tem que deixar do jeito que estava. Dá para te ver não, viu, Amanda? Qualquer coisa, vocês vão ter que... Terminou não, meu amor. Tá bom? Vai ficar lá? Não. Deixa eu só colocar aqui. Aí vocês me dizem se estão vendo. Habilitou aqui de mostrar somente participantes com vídeo. Peraí, Amanda, não conferi isso, não. Sei lá, viu? Deixa eu ver se eu coloquei. Sim, coloquei. Coloquei, viu, Amanda? Tem que colocar aquelas outras opções. Destacar Todas? quem está falando, incluir meu vídeo no grid e habilitar a visualização em grid por padrão. O meu só está aparecendo 3 coisas. Mostrar somente participando com vídeo, habilitar a visualização em grid e habilitar a captura de tela. Está aparecendo esses 3. O meu tem mais opções. Aí qual é que é para deixar sem? Pronto. Sei não. Mas vamos lá. Qualquer coisa se não der certo hoje, a gente tenta de novo na próxima aula. Eu coloquei, viu? Vou começar lá. Pronto, pessoal, tá todo mundo visualizando. Me digam aí, porque eu não vejo mais as mensagens. Então, alguém fale aí, está ok? Sim. Pronto. Então, como eu falei para vocês na semana atrasada, né? A gente vai começar no primeiro capítulo do livro de vocês, que fala sobre a classificação dos seres vivos. Então, a gente vai entender como e por que é necessário fazer essa classificação, ok? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, por favor, liguem o microfone e falem, não fiquem com dúvidas, porque já é difícil as aulas dessa forma, né? E eu não estou vendo vocês, mais difícil ainda, mas eu não consigo explicar sem o slide. Queria ficar vendo vocês do lado, mas infelizmente não dá. E aí falem, por favor, para não ficarem com dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em classificação, pessoal, a gente vai falar do que a gente chama de taxonomia. O que é isso? Imaginem o seguinte, quando vocês estão em casa e querem ajeitar as coisas de vocês, por exemplo, guarda-roupa, vamos supor, ou então para os próprios livros, não sei se vocês gostam de as coisas organizadinhas. Mas quando vocês vou colocar o guarda-roupa mesmo. Quando vocês vão arrumar o guarda-roupa, vocês arrumam para quê?
para ter uma ideia primeiro de organização, né? E para ficar mais fácil quando vocês quiserem encontrar alguma coisa. Então, por exemplo, vocês não vão jogar todas as roupas de vocês, tudo embolado, tudo junto, jogar lá dentro. Eu espero que vocês não façam isso, né? Jogar lá dentro de qualquer forma. De repente, vocês querem, eu quero usar aquela blusa preta, vamos supor. E aí vocês não sabem onde é que estão. Vão lá ter que tirar tudo de dentro do guarda-roupa, ficar jogando tudo, até encontrar a blusa preta. Então, isso está uma forma totalmente desorganizada, né? Então, para que fique mais organizadinho, a gente faz o que normalmente, né? Coloca os shorts no canto, as calças no outro, as blusas no outro, e aí quando a gente vai procurar, muita gente ainda separa por cor, né? Dependendo de quem for realmente organizado. E aí quando a gente vai procurar, é mais fácil encontrar, né? Então, eu quero aquela blusa preta, eu já sei que as blusas ficam em tal gaveta, se eu tiver separado por cor, eu já sei que preta tá aqui, então fica muito mais fácil de encontrar, tá? Para qualquer coisa na nossa vida, é muito mais prático deixar as coisas organizadas e saber exatamente onde está com a arrumação, né? Então, na taxonomia é exatamente isso. Eles pegam, separam os seres vivos, né, em determinados grupos, para que esses grupos fiquem muito mais organizados e muito mais fácil de identificar. Tipo assim, quando a gente fala, eu quero estudar uma barata, por exemplo. Então, a barata, para quem, né, para quem estuda realmente os seres vivos, os reinos, os animais, qualquer outro tipo de ser vivo, então, para quem estuda, já sabe, já conhece, sabe que a barata já vai estar lá dentro do reino animal, então já vai pesquisar exatamente no reino animal, já sabe que ela está na classe dos insetos, então vai pesquisar exatamente nos insetos. Então, não é que ficam todos os seres vivos jogados assim na natureza, sem nome, sem identificação, e de repente eu quero saber o que é uma mandioca, que hoje a gente conhece como mandioca, mas poderia muito bem não ter nome, e a gente não saber encontrar. Então, os cientistas, eles fazem exatamente isso. Eles utilizam a taxonomia, tá? Que é exatamente para classificar cada ser vivo no seu cantinho, para deixar tudo bem organizadinho, para quando eles precisarem realmente fazer um estudo, ou precisar de identificação, saber exatamente onde encontrar. Então, a ideia geral da taxonomia é, na verdade, a organização, tá? E também a questão de identificar da seguinte forma, por exemplo, vamos supor que eu seja um cientista bem renomada, né, que eu faça vários estudos com vários seres vivos, e, de repente, eu vou trocar experiências com alguém que está fazendo os mesmos estudos que eu, lá nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu estou estudando, vamos supor, vou estudar o girassol, tá? Só um exemplo qualquer. Vou estudar o girassol. E aí, para todo ser vivo, eles possuem um nome científico, que vocês devem saber. Por exemplo, a gente sabe que o homem, né, tem o Homo sapiens, né? Então, isso é o nome científico. Todos os seres vivos, sem exceção, têm um nome científico. Homem, como a gente fala, é um nome popular, né? É como se fosse o apelido, vamos dizer assim. O nome realmente certo é o Homo sapiens. Então, todos os seres vivos têm esse nome científico. Então, se eu estou estudando o girassol, e aí eu quero me comunicar com esse cientista que está estudando também o girassol lá nos Estados Unidos. Só que pode ser que lá nos Estados Unidos o girassol seja conhecido com outro nome, outro apelido, que girassol, repetindo, é um apelido, tá? Seria outro apelido. Então, eu vou me referir ao girassol pelo nome científico. Porque quando eu falar o nome científico, o cientista que está lá nos Estados Unidos vai saber que é o girassol. Porque o nome científico não muda, independente de onde esteja, independente do país, não vai mudar, vai ser o mesmo para qualquer parte do mundo. E a gente, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, determinadas regiões podem modificar o nome, por exemplo, eu falei da mandioca. Então, aqui, a gente chama mais como macaxeira, né? Então, pode ser macaxeira, em outro local é mandioca, em outro local é aipim. Então, para uma mesma coisa, são colocados 3 nomes diferentes. Mas quando a gente fala no nome científico, o nome científico é o mesmo. Então, se eu estiver estudando aqui a macaxeira, que é como a gente fala mais aqui, né? E quiser me comunicar com alguém que esteja estudando também lá em São Paulo, por exemplo. Se eu falar macaxeira, pode ser que o cientista de lá nem saiba o que é. Então, eu vou me referir ao nome científico. Então, para isso serve essa organização, para que a gente consiga identificar o mesmo ser vivo, se eu estou falando de um, você sabe exatamente qual é, e para que eles fiquem agrupados de acordo com as características que eles possuem semelhantes. Então, eu não vou colocar, por exemplo, um vírus e vou agrupar o vírus no mesmo grupo do ser humano. São seres vivos totalmente diferentes, com características totalmente diferentes.
Então, para cada grupo, existem as características que eles possuem em comum, por isso que são classificadas dentro daquele grupo. É como eu falei das roupas. As blusas têm características em comuns, todas elas têm a mesma forma, pode ter cor diferente, desenho diferente, mas a forma é a mesma. Então, separa as blusas tudo junto, porque são bem parecidas. As calças do mesmo jeito. Então, com seres vivos também é assim, eles são separados de acordo com as características que eles possuem em comum, tá? Lembrando que não vai ter um ser vivo igual ao outro, mas eles vão ter características que são bem semelhantes. Deu para entender qual a função realmente da taxonomia? Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, eu vou passar aqui, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho das fases da classificação. Então, como a gente conhece hoje, não foi sempre assim, tá? Antigamente, né, lá no início lá dos tempos, né, já era diferente, e aí vai mudando, vai modificando com o longo do tempo. Então, a ciência é uma parte que se modifica muito, né? Ela vai estar em constante mudança. Hoje a gente sabe de uma coisa, acredita que é dessa forma, amanhã já vai ser diferente. Para isso, vocês estão vendo aí a questão do vírus, né, do coronavírus. Não tem como falar nele, né, porque realmente é o assunto mais atual. Então, lá no começo, descobri uma coisa, no outro dia já descobria outra. Então, sempre vão saindo notícias novas, que é exatamente por isso. É uma coisa, né, é uma coisa nova, o coronavírus é um vírus novo. Então, todo dia vão saindo estudos novos, porque eles vão aperfeiçoando o que eles já vinham estudando antigamente, né? E aí, não tem como, de repente, amanhã ser uma coisa diferente do que é hoje. A ciência é isso. Às vezes você faz uma coisa hoje, achando que realmente isso é o certo, mas amanhã você percebe que realmente não era aquilo, porque outro experimento provou que era diferente. Então, com a classificação também foi desse jeito. Lá no começo, pensava-se de uma forma. Hoje já é diferente, tá? Então, inicialmente, a gente tem Aristóteles fazendo essa classificação dos seres vivos, tá? Aristóteles, talvez vocês conheçam como filósofo, mas a maioria dos filósofos também são cientistas, né? Quais são os cientistas que não são filósofos e vice-versa? Então, não tem essa separação de quem é das ciências humanas ou das ciências naturais, né? Para que você realmente seja das ciências naturais, né, da natureza, você precisa, de certa forma, questionar, que aí vem a questão já da filosofia, tá? Então, Aristóteles, ele viu essa questão, ele tentou fazer essa questão da classificação dos seres vivos. E aí, ele pensava que os seres vivos, ele, né, classificou os seres vivos de acordo com o seu ambiente que eles viviam. Por exemplo, eu tenho aqui um ser, deixa eu tirar isso aqui, peraí, viu, pessoal? Eu tenho um ser que vivia num ambiente aéreo, tá? No caso, esse aqui, um ambiente terrestre. E aí, o cavalo marinho num ambiente aquático. Então, ele dividia esses seres vivos pelo tipo de ambiente que eles viviam, ou terrestres ou aquáticos, né? Então, era uma divisão bem mais ampla, né? Porque a gente sabe que hoje pode se dividir de uma forma mais detalhada, tá? Dividir de forma que dê para a gente tirar, mesmo os animais que estão em ambientes terrestres, eles ainda podem se dividir em outros grupos. E os aquáticos também. Por exemplo, a gente sabe que a baleia, que é um animal aquático, é um mamífero, diferente dos mamíferos que vivem em ambiente terrestre, né? Então, mesmo a questão do local onde eles moram, isso não era só um critério de classificação. É necessário ver outros critérios para classificar realmente esses seres. E aí veio, a partir de 1665 a mais ou menos 1940, né? Veio esses 3 pesquisadores, cada um pensando de uma forma diferente, e analisando e conhecendo, e produzindo conhecimento diferente, né? Primeiro veio Leeuwenhoek, que aí, o que é que ele fez? Ele foi um dos primeiros cientistas a começarem a observar os microscópios, tá? Então, ele começou a produzir em casa o próprio microscópio dele, não como a gente está vendo nessa imagem, porque esse microscópio aqui, ele já é o microscópio que a gente tem hoje mais sofisticado, né? Então, logicamente, o dele, né, bem antigamente, nessa época aí que vocês estão vendo, século XVII. Como era o microscópio de antigamente?
Pronto, eu tentei procurar uma imagem do microscópio de antigamente, mas eu não, infelizmente, eu não achei. Procurei de todas as formas que eu imaginei que vocês quisessem ter essa ideia, né? Mas eu não achei. Mas é como se a gente tivesse uma lente, pensem numa lupa, né? Todo mundo já viu uma lupa. Então, a lupa seria como se fosse uma lupa, só que não só a lupa como a gente tem hoje, mas essa lupa adaptada, com câmeras bem, bem antigas, tá? Não tem como eu dizer para vocês sem mostrar a imagem, eu não consigo. Mas eu vou tentar de novo procurar a imagem e fico devendo para vocês na próxima aula, tá bom? Eu procurei várias, mas eu não consegui. Mas eu vou ver se eu acho, vou forçar mais. Mas é como se fosse isso, uma câmera, uma lupa bem grande, bem gigantesca, com as câmeras adaptadas a ela para conseguir visualizar os micro-organismos menores, tá? Mas foi esse cientista que foi o primeiro a visualizar esses micro-organismos. Então, o que a gente conhece hoje como vírus, como bactérias, foi visto inicialmente por ele, que ele não tinha esse nome vírus e bactérias, tá? Isso veio bem depois. Ele começou a chamar esses micro-organismos pequenos, né, que ele só conseguia ver com o microscópio que ele mesmo produzia em casa, ele chamou esses seres de animálculos. É como se fossem pequenos animais. E aí, depois dessas pesquisas que ele fez, ele mesmo em casa, tá? Não tinha, como a gente tem hoje, laboratórios e dinheiro investido nas pesquisas, não. É tudo realmente caseiro. E aí, ele conseguiu observar esses micro-organismos, e depois dele veio Robert Hooke, que foi ele que conseguiu, já utilizando o microscópio do Leeuwenhoek, ele conseguiu visualizar as células, né? Então, aqui a gente tem uma célula, que aí foi já mais ou menos em 1700, já no século XVIII, tá? E eles conseguiram, Hooke conseguiu visualizar a célula, que anteriormente não era visto, né? Lá em Aristóteles, ele só via tudo macro, todos os seres que eram maiores. E aí veio depois o Leeuwenhoek com os micro-organismos, né? Vendo vírus e bactérias, que ele não sabia o que era naquela época. E depois, utilizando já o microscópio de Leeuwenhoek, o Robert Hooke veio para estudar as células. E depois da presença desses micro-organismos e das células, e elas já poderiam ser visualizadas, né, que anteriormente não era, vem Darwin, que Darwin vocês já ouviram falar. Darwin vem com a questão, né, da evolução. Mostrar como todos esses micro-organismos, todos esses animais, sejam eles aquáticos ou terrestres, as células que já estavam sendo visualizadas, tudo isso poderia sofrer modificação ao longo dos anos e sofrer uma evolução, né? E aí ele veio com a teoria das espécies, né? Que tudo evolui e todas essas espécies, elas podem se modificar e se adaptar ao ambiente de acordo com que o ambiente proporcionar. Então, se o ambiente for satisfatório, a maioria das espécies elas vão conseguir sobreviver, mas se de repente o ambiente tornar inóspito, né, que seja realmente difícil para eles sobreviverem, então quem vai sobreviver realmente são as espécies que vão ser mais fortes, aquelas que vão se adaptar melhor àquelas dificuldades. É como a gente, né? Então, as pessoas que conseguem se adaptar melhor às dificuldades, elas acabam evoluindo um pouquinho mais, porque aquelas que não conseguem. Pode falar. São poucas espécies que conseguem se habitar em vários lugares? Mamãe tá dando aula, amor. Desculpa aqui, pessoal, porque chegou um filho aqui querendo saber o negócio. Mamãe tá dando aula, depois eu digo, tá bom? Repete para mim, por favor. Se são todos os animais que conseguem se habituar em vários outros lugares? Não, de forma nenhuma. Depende do animal e depende do local que você esteja colocando. Então, a gente sabe, por exemplo, que antigamente existiam os mamutes, que aí eles já sofreram um processo de extinção porque não conseguiram se adaptar à questão do gelo, né? Aquele filme que vocês já devem ter assistido, Era do Gelo, retrata bem essa questão dos mamutes, né? Na era glacial, realmente, não é fictício, não tanto fictício, né? Na era glacial, esses mamutes, eles não conseguiram realmente se adaptar a todo aquele frio, e foram sofrendo extinção, né? Então, vai depender do animal que você esteja falando e do ambiente, tá? Então, as espécies que vão sofrendo extinção, que há um tempo atrás existiam e hoje não existe mais, é exatamente isso. Eles não conseguiram se adaptar ao ambiente que estavam vivendo. Situações
mais difíceis foram aparecendo, e aí eles não conseguiram se adaptar e foram morrendo e foram ficando os mais fortes. Então, vai depender muito de qual animal e qual ambiente você está falando, entendeu? Alguma pergunta mais? Essa parte aqui, pessoal, é só a título realmente de informação, de história, um pouquinho da biologia, mas a parte que eu quero que vocês entendam mais, eu vou já chegar nela, tá bom? Que é só para mais informações para vocês. E aí, depois que veio Aristóteles, que veio a descoberta, né, a produção do microscópio caseiro, com a descoberta dos animálculos, né, como eles falavam, das células, e até mesmo de Darwin, né, surgiram o que a gente conhece hoje como os reinos, tá? Então, os reinos, pessoal, ele é o grupo mais amplo, é o que vai ter mais ser vivo dentro deles. Que esses reinos, ele foi proposto por Robert Whittaker, e que até hoje continuam os mesmos 5 reinos, tá? O que mudou lá do início para cá? Alguns seres vivos que antes eram de um reino X passaram para outro reino, que aí eu vou falar quais eram eles, tá bom? Mas, no geral, o que a gente tem hoje realmente são os 5. Muda algumas nomenclaturas e eu vou dizer para vocês quais seriam, tá? Mas a gente vai ter o reino Monera, primeiro foi dado esse nome Monera, mas depois esse nome mudou, que o reino Monera é o que vai estar presente as bactérias, tá? Então, todas as bactérias estão presentes dentro desse reino. O reino Protista, que também esse nome modificou, vou já falar qual é, vai estar incluída as algas e os protozoários, tá? O reino Fungi, que são os fungos, tá? Que representei com cogumelozinho. O reino Plantae, que são as plantas, e o reino Animalia, que são todos os animais. Tá bom? Então, são esses 5 reinos. Eu pensei que eu tinha colocado aqui. Então, deixa eu só dizer para vocês o que é que modificou. Isso. Alguém quer falar? Érica? Pode falar. Tô no terceiro. Sou Diz, eu. Amanda. Vai pro terceiro de novo. O slide? Eu tô no terceiro grupo. Não, para repetir, o terceiro é o fungi, né? Tá, vou repetir. Vou repetir do primeiro, tá? O reino Monera, tá? É o primeiro reino, que é o reino que tem as bactérias, que aí, como eu falei, o reino Monera foi o primeiro nome que foi dado, mas hoje já se chama reino das bactérias. Eu não sei se eu coloquei lá para frente, eu não lembro, faz dia que eu fiz esse slide. Mas hoje é chamado de reino das bactérias, não é mais Monera, tá? Aqui foi a primeira nomenclatura que foi dada. Então, aqui está incluindo todas as bactérias. Depois vem o reino protista, que também, como eu falei, a nomenclatura também mudou. Agora, vocês vão encontrar no livro Protoctista, que vai estar aqui dentro desse reino, os protozoários e as algas. No terceiro, eu tenho o reino fungi, que vai estar os fungos. Está aqui um cogumelo representando os fungos. As plantas vão estar no reino Plantae e os animais vão estar no reino Animalia, tá? Antigamente, os fungos, eles eram incluídos dentro do reino das plantas, tá? Achavam-se que fungos tinham algumas características semelhantes com as plantas, que depois de novos estudos, como eu falei, sempre vai modificando. Depois de novos estudos, perceberam que realmente não tinha muita semelhança. E aí retiraram os fungos do reino das plantas e colocaram num reino próprio. Da mesma forma com as algas. As algas também eram, anteriormente, elas eram incluídas dentro do reino das plantas. Até hoje, muita gente confunde, né? Você vai, por exemplo, numa praia, aí vê aquelas algas marinhas, né? Às vezes as ondas do mar vêm, traz uma água daquela, e essa é uma plantinha, que na verdade não é uma planta, tá? É uma alga. Ela é totalmente diferente de uma planta. Se tivesse pelo menos características semelhantes, ela estaria dentro do reino das plantas, mas ela não está, ela está no reino protoctística, porque ela tem muito mais características com os protozoários do que das plantas. Pode passar, Amanda. Amanda? Pode. E aí, pessoal, depois de toda essa questão dos reinos, né, veio a questão
surgiu a questão da biologia molecular, tá? Que essa biologia molecular foi o que realmente... A biologia molecular surgiu a presença... Todo mundo conhece o DNA, aquela imagenzinha do DNA. Mas esse DNA, ele não era conhecido, por exemplo, na época de Aristóteles, na época de Hooke, não se tinha um conhecimento como a gente tem hoje do DNA, tá? E aí, com a presença, com a descoberta realmente do DNA, que foi mais ou menos em 1954, se eu não me engano, a descoberta real, que eu digo assim, conhecendo a fundo, estudando realmente, sabendo qual é a funcionalidade desse DNA. Então, foi mais ou menos nessa época que surgiu a biologia molecular, e com ela surgiu novas classificações para os seres vivos, porque eles começaram a observar as características dos seres vivos através do DNA, tá bom? E aí vem a classificação, que é o que a gente tem até hoje, que é a classificação feita por Linneu. Linneu é um cientista também que é mais ou menos da época de Hooke, que foi aquele da célula, mas ele fez uma classificação relacionada aos seres vivos, que é uma classificação que permanece até hoje. Mudou alguma coisinha mínima, mas quando a gente vai pegar os livros e vai estudar realmente a classificação, sempre você vai encontrar nos livros de biologia essa classificação por Linneu. Eu vou só dizer o que foi que acrescentou. Não é que mudou, Linneu estava errado, vamos fazer assim, não. Só foi acrescentado umas coisinhas, porque, como eu falei, esses seres vivos, eles vão se evoluindo, né? Como Darwin já colocava. E aí, com essa evolução, vai aparecendo uma coisinha, né? Uma coisinha ou outra que precisa ser incluída dentro da classificação. E é isso que foi feito com a classificação de Linneu, foi só acrescentado. Como exemplo, a gente tem o nome científico do homem, como eu falei no início, de Homo sapiens. São só 2 nomezinhos, né? Mas antigamente era assim. Hoje já é Homo sapiens sapiens, já são 3 nomes, então mudou um nome. Então, essa mudança é o que muda um pouquinho no que realmente Linneu tinha proposto no início, tá? Mas é só acrescentando, não retira nada. Então, a gente vai ter aqui, ó. Todos os seres vivos, eles são classificados de acordo com o que a gente chama de táxon. O que é um táxon? É um grupo desse aqui. Então, eu tenho a espécie, é um grupo, é um táxon. O gênero é outro táxon, e assim por diante, até chegar no reino. Como eu falei no início, o reino é o grupo mais abrangente, né? É o que vai ter maior quantidade de espécies dentro dele, né? O mais amplo. E se a gente for voltando nesse sentido, né? Reino, filo, classe, até chegar em espécie, a espécie é o que vai ser o grupo menor, né? O que vai ter quantidade de indivíduos, né? Menor comparando com o reino. Então, se eu for comparar a espécie com o reino, dentro do reino eu vou ter uma diversidade muito maior entre os seres vivos do que uma espécie. Porque, por exemplo, se eu colocar o reino das bactérias, como eu falei, tá? Foi aquela primeira. Dentro do reino das bactérias, então, estão incluídas todos os tipos de bactérias. Todas as bactérias que existem no mundo tá dentro do reino das bactérias. Mas se eu for falar de espécie, uma espécie de bactéria, vou falar, por exemplo, da Staphylococcus, eu estou falando de uma bactéria específica. Então, eu estou falando de uma, e do reino eu estou falando de milhares. Então, a quantidade de diferença que eu tenho dentro do reino é bem maior do que da espécie, porque da espécie eu só estou falando unicamente de uma bactéria, tá? Deu para entender isso? Então, quando eu coloco que a espécie é um grupo homogêneo, é porque praticamente, quando eu falo do Homo sapiens, né, que é uma espécie, então, todos os Homo sapiens, né, que somos todos nós seres humanos, nós temos praticamente as mesmas características. Mas quando eu coloco o Homo sapiens dentro do reino dos animais, né, a gente está dentro do reino dos animais, aí eu estou colocando um grupo bem mais amplo, porque eu estou colocando os homens, estou colocando os mamíferos, os peixes, os anfíbios, os répteis, os insetos, todos eles. Então, se eu for colocar o reino animal, é um grupo muito mais heterogêneo, muito mais diferente. Se eu colocar a espécie, é um grupo muito mais homogêneo, que é mais semelhante, né? Praticamente idêntico, certo? Deu para entender essa diferença? E aí, quando eu junto várias espécies,
tá? Então, quando eu falo em espécie, pessoal, o que é a definição para espécie? Espécies são grupos de indivíduos que, quando cruzam entre si, eles vão originar descendentes férteis. Eu vou já colocar no outro slide, que tem explicando o que seria isso, tá? Mas, só adiantando. Quando eu pego dois seres vivos, tá? E eles cruzam entre si, e eles vão originar descendentes férteis, que seriam férteis, aqueles que vão originar depois novos indivíduos. Então, esse tipo de indivíduos, eles vão ser uma espécie. Então, se eu tenho cavalo, por exemplo, o cavalo, normalmente, ele cruza com uma égua. Então, eu tenho uma espécie, né? Eles sendo um macho e a fêmea. O homem, geralmente, cruza com a mulher. Então, a espécie humana, tá? E aí, por diante. Então, eu tenho sempre aquela mesma espécie. Sei lá, um cachorro com a cadela, é uma espécie. O gato com a gata, é uma espécie. Então, e quando eles cruzam, o gato com a gata, quando cruza, vai originar um novo gato, que esse gato também vai ser fértil, vai originar outros gatos e por aí vai, tá? Então, quando eu tenho um grupo de espécies, várias espécies juntas, eu vou ter... Essas espécies vão estar dentro do gênero. Então, se eu tenho duas espécies diferentes, se eu tenho, por exemplo, o ser humano e o gato, são duas espécies diferentes, tá? Mas elas duas podem estar dentro de um mesmo gênero. Vocês vão já ver, coloquei alguns exemplos, vocês vão já ver quais são as espécies que estão dentro do mesmo gênero, que estão na mesma família, até chegar em reino, tá? E aí, se eu tiver dois gêneros diferentes, esses gêneros diferentes podem estar dentro da mesma família. Famílias diferentes podem estar na mesma ordem. Ordens diferentes podem estar na mesma classe. E depois no mesmo filo, e depois no mesmo reino. Como eu falei lá no início, o exemplo do reino, né? O homem e o gato, elas estão no mesmo reino, que é o reino animal. E aí elas podem estar em filos diferentes, podem estar em classe diferente, ou podem estar na mesma também, não tem problema. Mas qual é a questão da classificação aqui? Eles pegam um indivíduozinho, tá? Uma espécie, ser humano, por exemplo, que é o único aqui, que é o que é sozinho. E aí, essa espécie, ela pode estar incluída em outros grupos. Ela pode estar incluída no gênero, nas famílias, na ordem, na classe, no filho e no reino. Até abranger todos os seres vivos dentro dos 5 reinos que eu já mostrei para vocês quais são. Então, eu coloco lá uma bactéria como espécie, um homem como espécie, uma barata, que eu já dei o exemplo da barata, um girassol. São 4 espécies diferentes. Mas essas 4 espécies diferentes vão depois ser agrupadas no gênero, na família, na ordem, na classe, no filo, até chegar no reino, sendo que dentro do reino eles vão estar em reinos diferentes, né? O homem vai estar no reino animal, o gato também no animal, a barata também vai estar no mesmo reino, mas o girassol vai estar no reino das plantas. Tá? Alguma dúvida? Eu sei que fica um pouquinho meio embolado, mas eu vou dando uns exemplos e vocês vão entendendo melhor. Amanda, alguma pergunta? E aí eu coloquei individualmente. Oi? Vamos falar só da espécie agora para que fique mais... Tá tudo ok. Pronto, obrigada. Para que fique mais claro na cabeça de vocês, para quem tem alguma dúvida, tá? Então, eu coloquei o exemplo do Homo sapiens, que é um exemplo clássico, e todo mundo sabe qual é o nome científico do homem, né? Homo sapiens. E aí, eu falei para vocês lá no início, que todo ser vivo, ele tem um nome científico, né? O Homo sapiens é do homem, e todos os animais, plantas, todos têm um nome científico, que é o nome realmente das espécies, e o que a gente conhece como homem, como outros, seria o apelido, como eu disse para vocês. E aí, todos esses nomes, eles são do latim, tá? Por que eles são em latim? Porque, como eu falei lá no início, se eu estou fazendo um trabalho aqui, né? E sobre a mandioca, como eu falei, e tem outra pessoa fazendo em outro canto, e eu vou usar o nome científico para que ele saiba identificar que é a mesma coisa, porque se eu usasse, por exemplo, o nome da língua inglesa, aí ia ser diferente. Quando a pessoa lá nos Estados Unidos falasse o nome na língua inglesa, eu não ia saber o que era, porque eu não conheço inglês, né? E aí podia ser modificado. Da mesma forma, se usasse a língua portuguesa para fazer o nome das espécies, aí quando chegasse lá nos Estados Unidos, eles não iam saber o que é, porque seria outra língua.
ia modificar. Mas o latim não modifica, e ele é conhecido no mundo todo. Por isso que foi usado o latim para dar nome às espécies. Então, todos esses nomes, que são nomes científicos, são nomes da língua latim, tá bom? Então, quando a gente fala Homo sapiens, os dois nomes, eu estou me referindo à espécie, tá? Então, Homo sapiens, eu estou me referindo à espécie humana. Quando a gente fala Felis catus, eu estou me referindo à espécie de um gato, tá? Então, cada um vai ter uma espécie diferente. Quando a gente fala Felis leo, eu estou me referindo a um leão. Então, a espécie leão. Leão não é um leão específico, não. São todos os leões que existem no mundo inteiro, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala só o primeiro nome, eu circulei aqui para vocês só o primeiro nome, só o primeiro se refere ao gênero. Então, eu dei um exemplo aqui do Felis catus e do Felis leo. O primeiro nome dos dois é Felis, né? Eu tenho o Felis catus, que é o gato, tenho o Felis leo, que é o leão. Os dois começam com Felis. Então, leão e gato são espécies diferentes, mas os dois começam com Felis e o primeiro nome se refere ao gênero. Então, os dois estão dentro do mesmo gênero. São espécies diferentes que estão dentro do mesmo gênero, tá? Então, sempre que eu me referir ao primeiro nome, eu estou me referindo ao gênero. Quando eu falar dos dois nomes, eu estou me referindo à espécie, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, da questão da definição de espécie, tá? Eu vou... Vocês têm outra aula depois da minha, tem? Ou não? Não. Então, eu queria até continuar com você, mas eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que esperar que eu vou numa consulta, senão ia continuar, mas vamos lá. Ó, a espécie, como eu falei para vocês, qual é a definição de espécie? É quando eu tenho dois indivíduos que, quando cruzam entre si, eles produzem descendentes férteis, ou seja, outros indivíduos que também vão produzir animais, né? Vão procriar outros animais. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Para vocês entenderem essa definição de espécies. Eu tenho aqui o Equus, aqui é o nome científico, tá? Dos dois. O Equus asinus e o Equus cabalus. Os dois são espécies diferentes. Vocês estão vendo que o segundo nome é diferente, tá? Então, são espécies diferentes. E o primeiro nome é igual, ó, o Equus, tá? O primeiro nome é igual. Então, eles são de mesmo gênero. Então, eu coloquei aqui um exemplo de 2 animais de espécies diferentes, tá? Lembra que eu falei lá no início? Para que ocorra um cruzamento, tem que ser da mesma espécie, né? No caso, o homem com a mulher, o cachorro com a cadela, o cavalo com a égua. Mas aqui eu estou dando um exemplo de um cruzamento que são de 2 animais que são de espécies diferentes. O exemplo aqui é o cavalo, tá? Aqui é o cavalo, o Equus cabalus é o cavalo, e aqui é o jumento. Não são o mesmo animal, muita gente confunde, tá? Mas jumento é uma espécie, cavalo é outra. Eles são animais diferentes, são de espécies diferentes. Então, está ocorrendo o cruzamento entre um cavalo, vou colocar aqui a égua, tá? Aqui a fêmea, né? A égua, com o jumento. Então, são espécies diferentes. Eles cruzam entre si, eles até cruzam. E conseguem realmente produzir, né? Procriar um novo indivíduo. Que esse novo indivíduo aqui, que nasceu do cruzamento de um jumento com a égua, é o que a gente conhece como burro. Todo mundo já viu um burro, né? Então, burro, e há muita confusão entre isso, burro, jumento, cavalo, são 3 animais diferentes. Não é a mesma coisa, eles são bem parecidos, mas são de espécies diferentes, tá? O burro, pessoal, só existe burro no mundo se houver o cruzamento entre o jumento e uma égua. Se não existir esse cruzamento, se o jumento e a égua eles não quiserem mais cruzar nunca mais, o burro não vai mais existir, porque o burro só existe através desse cruzamento. Então, o burro, na verdade, ele é um animal que ele é infértil, ou seja, o burro não produz novos burros, tá? Os burrinhos que nascem, né, novos burrinhos que vão nascer, só nascem de novo do cruzamento do jumento com a égua. Então, esse burrinho aqui, ele pode até fazer cruzamento com uma burra, com qualquer outro animal,
mas ele não vai ter novos animais, não, tá? Ele não engravida, né? Entenderam? Então, espécie, realmente, para ser a mesma espécie, eles precisam cruzar entre si e produzir um indivíduo, tá? Que seja também fértil, que vai produzir depois novos indivíduos. E aí eu coloquei outro exemplo. Deixa eu só apagar aqui esses traços aqui. Outro exemplo também de um cruzamento de espécies diferentes. Então, eu tenho Pantera Léo e Pantera tigris. Então, eu tenho duas espécies diferentes, são nomes diferentes, mas lembrando que eles são do mesmo gênero, ó, Pantera, mesmo gênero, tá? Riscou em cima, vocês entenderam. Mesmo gênero. Então, eu tenho aqui o leão macho com a tigresa, né, a fêmea. Então, são espécies diferentes. Leão é um tipo de animal, tigre é um tipo diferente. Mas pode ocorrer o cruzamento entre eles. Só uma diferença. O cruzamento anterior, do jumento com a égua, ou do cavalo com a jumenta, tanto faz, é um cruzamento que acontece naturalmente, tá? Eles se encontram, se gostam, e ocorre o cruzamento. Não é, como é que eu posso dizer? Não é forçado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cruzamento do leão com o tigre já é diferente. Eles não fazem naturalmente. E naturalmente no sentido de eles mesmos se encontrarem, enfim, acontecer o cruzamento. Acontece da seguinte forma, eles são colocados no cativeiro, os dois juntos, para que ocorra o cruzamento, tá? Então, foi uma coisa que foi programada, não foi uma coisa que aconteceu na natureza, eles soltos, não. Realmente, eles são capturados, colocados em cativeiros, onde ocorre o cruzamento. Então, quando ocorre o cruzamento entre o leão com o tigre, com a tigresa, nasce esse outro animal aqui, que é chamado de liger. Então, o liger é um animal do cruzamento do leão com a tigresa, que também é um animal que só nasce desse cruzamento, não tem como ele nascer diferente, e ele não vai produzir outros liger, não. Ele não vai... Ele pode até cruzar também, igual o burro, pode até cruzar e tal, mas ele não tem como produzir outros animais, ele vai ser fértil. Ele, Érica. Oi? Como é, Amanda? Como é o nome dele? Liger. Deixa eu escrever Como é aqui. o nome dele do... Não é desse animal? É o liger. Esse nome aqui, ó. Isso, obrigada. Nada. Entenderam, pessoal, a questão desses cruzamentos? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o que é que vai ter no próximo slide. Pronto, eu vou falar só desse, pessoal, aí eu vou encerrar por hoje, porque eu tenho uma consulta 10 horas, só falta 3 minutos para as 10, viu? Nossa aula é até 10 ou até 10h05? Até 10h05, né, nossa aula? Aí eu vou encerrar 5 minutinhos, tá bom? Antes. Aí, pessoal, vou dar um exemplo aqui, ó, de um animal, e a gente vai encontrar qual a sua classificação para todos os táxons. Qual o nome da sua espécie, o gênero, a classe, a ordem, o filo, enfim, todos eles, tá? Alguém está falando ou está cortando aí a voz de alguém? Não sei se alguém quer falar. Não? Então, aqui, ó, vamos olhar aqui a onça pintada. Aí, para onça pintada, se vocês quiserem, por exemplo, tiver curiosidade de saber, eu tenho um animal que eu gosto tanto, eu tenho uma planta que eu gosto tanto, eu quero saber qual é a classificação dela. Quero saber qual é o gênero dela, qual é a classe, enfim, eu quero saber tudo. Então, tem um site bem interessante que vocês podem fazer essas pesquisas se vocês quiserem, tá? E aí, deixa eu só abrir aqui ele, que aí eu vou mostrar para vocês. O nome do site é esse aqui, ó, Taxios. Então, por exemplo, eu peguei a onça pintada, tá? Aí eu já fui direto para ela, ó. A onça pintada. Tá aqui a classificação todinha dela. Aqui, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Então, a espécie, como eu já tinha colocado, não tinha colocado ela não, né? É Pantera onca. O gênero, Pantera. Aí, lembra que eu falei lá quando eu estava falando de Linneu,
que a classificação de Linneu até hoje é a mais utilizada, mas ocorre que há algumas coisas que são acrescentadas. O que foi acrescentado aqui no caso da pantera? Foi acrescentado, deixa eu só pegar aqui meu pincelzinho. Foi acrescentado a subfamília aqui, ó. Subfamília, subordem. Pronto. Para todos os animais foram acrescentados isso? Não, só são alguns animais que, ao longo das pesquisas e novos estudos, foram observando os nomes diferentes e aí acabam acrescentando, tá? Então, por exemplo, no caso do Homo sapiens, como eu falei para vocês, né? Hoje, agora, realmente é conhecido como Homo sapiens sapiens. Então, o primeiro nome sapiens fica como subespécie, ficaria aqui entre espécie e gênero, tá? Mas é só alguns nomes que vão sendo acrescentados com algumas pesquisas. Em relação à classificação geral, fica a mesma coisa, tá? Então, a espécie, de novo, vai ser Panthera onca, o gênero vai ser a pantera, a família vai ser Felidae. Outro animal, por exemplo, que está dentro dessa mesma família, o gato. O gato também é da família Felidae. Então, o gato e a onça têm algumas características que se enquadram dentro de alguns grupos, dentro do mesmo grupo, tá? A ordem, carnívora, e aí, por exemplo, todos os outros animais que são carnívoros também se enquadram dentro dessa mesma ordem, e aí ficam dentro da mesma ordem da pantera. A classe, mamália, todos os animais que mamam, tá? Depois que nascem, são quadrados dentro da classe mamália. Então, nós somos também carnívoros, nós também somos dentro da classe mamália, então nós estamos, de diferença da pantera, somente a família, o gênero e a espécie, mas nós somos da mesma ordem da pantera, da mesma classe, do mesmo filo. O filo é o chordata, que vocês estão vendo aqui. Chordata quer dizer o quê? Que são aqueles animais vertebrados, né, que possuem coluna vertebral, tá? Possuem ossos, na forma mais prática de falar. Então, todos os animais que já possuem ossos, né, estão dentro do filo Chordata. Então, nós também estamos nesse filo. E o reino, Animalia. Então, todos os animais estão dentro do reino. Tá? Então, se vocês quiserem procurar qualquer animal, sei lá, do gosto de vocês, e ver qual é a classificação deles, vocês podem olhar esse site, tá? Vocês colocam lá, taxeus.com.br. Aqui o meu já veio direto para a pantera, mas aí vocês podem pesquisar o que vocês quiserem. Eu só pegar aqui o meu cursor para ver se eu pesquiso outro. Para ver se a gente encontra. Alguém quer saber de algum aí? Me digam um que vocês querem saber. Não, nem aqui não. Não é nessa parte, não. Alguém quer saber de alguma espécie aí diferente? Não? Pois eu vou deixar como atividade para vocês o seguinte, vocês vão entrar nesse site, vão pesquisar qualquer espécie que vocês queiram, vocês podem vir aqui, ó, espécie, aí pesquisam, qualquer espécie que vocês tenham curiosidade de saber, procuram todos os grupos que elas estão, né, qual espécie, gênero, até chegar em reino. Deixa eu sair daqui para ouvir vocês, porque eu já vou... Eu só sair daqui, tá? Vocês estão me vendo já? Parei a apresentação aqui. Pronto. E aí, pessoal, vocês vão olhar o site que vocês, né? Alguém tem notado aí, taxeus.com.br. Vocês abrem o site, colocam qualquer espécie que vocês tenham interesse em conhecer, ou mais de uma, não precisa ser uma obrigatoriamente, não. E aí pesquisam a classificação dessa espécie que vocês colocaram, tá? Na próxima aula eu quero que vocês me digam qual foi e podem dizer só a espécie, o nome da espécie, o nome científico dela, tá? Não precisa dizer toda a classificação, não, tá bom? Fica como uma atividade a mais. Lembrando que próxima terça eu vou colocar uma atividade. Isso, do jeito que eu mostrei agora, Ana Laura, exatamente.
Vocês podem ir direto, abrir a internet de vocês e colocam esse site, taxeus.com.br. E também tem um aplicativo, vocês podem baixar no celular o aplicativo, também dá para fazer a mesma coisa, tá? Coloquem o nome do aplicativo, deixa eu colocar aqui para vocês não esquecerem, colocar aqui, ó. Taxeus, coloquem o nome desse aplicativo e baixam no celular. Aí você pode pesquisar do mesmo jeito que você fizer pela internet, tá bom? E aí, a atividade que eu vou colocar para vocês terça-feira que vem vai ter o conteúdo todinho que não deu tempo para explicar hoje, que falta aí no restante dos slides, tá bom? Mas eu digo para vocês... A senhora ainda vai mandar a atividade? Eu mando na terça-feira que vem, aí eu digo para vocês, ó, respondam só a questão tal, tal e tal, que é a parte que eu expliquei hoje, tá bom? E as outras vocês podem responder quando eu terminar de explicar o conteúdo. Tá bom? Então, eu mando para vocês a aula, que a gente grava, que eu estou gravando agora, vou até já parar. E mando, se vocês quiserem também, eu posso mandar os slides também para